Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcel Santiago e hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre ética. Bem, desde o momento em que acordamos até a hora que vamos nos deitar, nós tomamos inúmeras decisões durante o nosso dia. E é verdade também que nós, quando tomamos algumas decisões, fazemos isso a partir daquilo que nós consideramos bom, o correto ou o justo a se fazer. Esses julgamentos de bom, justo e correto a se fazer estão diretamente ligados àquilo que nós chamamos de julgamentos morais. Ou seja, a partir do meu julgamento moral, eu vou então tomar determinadas ações, determinadas atitudes. Bem, e se quando eu digo a palavra moral, você rapidamente associa essa palavra à palavra ética, saiba que no dia a dia nós utilizamos as duas até de maneiras correlatas, ou seja, parecem que elas significam a mesma coisa. Se a gente olha para a etimologia, tem algumas pequenas diferenças, mas depois a gente vai aprofundar as diferenças de cada uma delas e vai ficar mais fácil da gente distinguir o que seria a ética e o que seria a moral. Etimologicamente falando, a palavra ética, eu coloquei aqui no quadro para vocês, vem do grego éticos, que vai significar, ou poderíamos traduzir assim, como sendo o modo de ser ou comportamento. Agora, se nós olhamos para a palavra moral, nós vamos ver que ela vem do latim mos ou mor, que vai simbolizar, ou poderia ser aqui traduzida como sendo os costumes, o conjunto de normas que de fato orientam a ação humana, o agir do ser humano, e tudo isso com base em valores próprios de uma comunidade ou de uma cultura específica. Já na filosofia, a ética vai ter uma compreensão um pouco diferente. Na filosofia especificamente, a ética vai ser então essa disciplina ou essa área filosófica que vai buscar investigar o que é moral, como ela está fundamentada e como ela é aplicada nas diferentes civilizações. Ou seja, a moral ela está ligada aos costumes, às práticas de vários povos, elas estão aí presentes nessas diversas civilizações, elas são, obviamente, fundamentadas, ou seja, elas têm um fundamento, um porquê que elas existem, e como elas são aplicadas, como é que essa moral está presente nessas diferentes sociedades, nessas diferentes civilizações. Então, todo esse estudo sobre moral, que está relativo a essas culturas, então vai se denominar ética. Sendo assim, a ética vai ser a área filosófica que vai buscar estudar e entender os diversos sistemas morais que existem na história, buscando compreender a fundamentação das normas e das proibições, das interdições que possuem naquela cultura, mas também buscando aí entender os pressupostos, ou seja, quais são as concepções humanas e sociais que aquela civilização tem quando ela ali estabelece um código de conduta ou as normas de conduta dentro daquela sociedade, que são chamados aí de códigos morais. Então a ética, dessa forma, ela vai buscar compreender ou abordar as questões práticas humanas, do agir do ser humano, o comportamento dele moral, né? Naquilo que ele acha que é bom, aquilo que ele acha que é mal, ou na civilização que ele está inserido, acha ou acredita que é o bom, que é o correto e que é o justo. Tá certo? Bem, e se na ética nós falamos sobre normas e também sobre códigos morais vigentes, aqueles que estão vigorando, que estão aí de fato valendo naquela sociedade, nós podemos associar a palavra moral rapidamente à palavra direito. Ou seja, parece que então, quando nós falamos de moral, de regras, de normas, nós pensamos na palavra direito, ou pensamos nas leis, na legislação. Isso mesmo, o nosso pensamento está correto em fazer essa conexão entre a moral e o direito. É claro que se nós podemos fazer algumas conexões entre essas duas palavras, nós também podemos fazer algumas distinções. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com vocês aqui. Bem, quando nós pensamos nas normas jurídicas ou nas leis, como vocês queiram chamar, nós pensamos aí que elas têm algumas similaridades, ou seja, elas têm algumas semelhanças com as normas morais, que eu coloquei aqui para vocês no quadro. Então, quais que são então as semelhanças? Eu coloquei um sinalzinho de igual aqui para indicar que são semelhanças entre esses dois campos que nós temos. Todas as duas áreas, então, têm aí nas suas normas uma vontade de que as suas normas sejam imperativas. O que é imperativas?
todas as duas estão ordenando para que as pessoas sigam estas ordens, tá bom? Então, tanto o campo do direito, ele cita a ordem para você cumprir, quanto a norma moral também cita ou ela manda você cumprir aquela ordem determinada. Então, tanto uma área quanto a outra são imperativas. Elas estabelecem códigos que são imperativos, tá bom? Bem, uma outra semelhança é que tanto uma área quanto a outra buscam, então, propor uma convivência melhor dentro daquela sociedade. É por isso que as normas jurídicas existem, né? As leis existem, e é por isso que os códigos morais, as normas morais existem, buscando aí a promoção de uma convivência melhor entre os seres humanos daquela sociedade. Outra característica aí, que é semelhança entre as duas áreas, é justamente porque tanto uma quanto a outra se orientam pelos valores culturais próprios. Então você vai perceber que a legislação da Bolívia é diferente da legislação mexicana. Como os costumes morais do México são diferentes aí da Bolívia, como são diferentes dos Estados Unidos, como são diferentes das Filipinas e assim por diante. Você vai perceber que ali tanto a legislação quanto os códigos morais estão ligados diretamente à cultura daquela sociedade. Uma outra semelhança, e por último aqui eu finalizo essas semelhanças, é justamente o caráter histórico, ou seja, a legislação e também os códigos morais, né, as normas morais, elas estão ligadas ao quê? À história, ao contexto histórico. Então, você vai perceber que durante a história, algumas civilizações tiveram aí uma alteração no seu código de legislação, uma alteração no seu código aí de normas morais, aonde uma prática lá atrás não era ali condenada e depois futuramente vai ser condenada e vice-versa. Uma prática que era condenada lá no passado, agora no presente ela já não é mais condenada, nem a partir de leis e nem a partir da moralidade. Ou seja, elas estão ligadas à questão histórica daquela sociedade. Agora, se nós pudéssemos falar das diferenças do direito com relação ao campo da moral. Então, enquanto que as normas jurídicas, nós temos aí essa obrigação, né, de cumprir as legislações, porque se a gente não cumprir, a gente vai ser punido, ou seja, existe ali uma punição caso eu não cumpra essa legislação, caso eu não cumpra essas leis. Aqui nos códigos morais, essas leis ou essas normas, elas são cumpridas a partir da convicção pessoal. Se a pessoa estiver convicta de que ela deve fazer aquilo, ela vai fazer. Se ela não estiver convicta, ela não vai fazer. E ela não vai sofrer nada. Ou seja, aqui não tem nada que assegure, né? Ou não tem nada que force a pessoa a agir conforme a norma moral. A segunda distinção é que existe uma punição prevista na lei. Então a lei já tem a punição descrita que vai acontecer àquela pessoa que descumprir a lei. Em contrapartida, aqui nas normas morais, né, nós temos então algo que é mais relativo à consciência moral. Se a pessoa tiver uma consciência moral, né, então ela vai, de certa forma, se sentir mal caso ela descumpra essas normas. Se ela não tiver uma consciência, não vai haver nenhuma punição, né? Ou seja, é necessário uma consciência moral para que a pessoa tenha, de fato, um pesar, caso ela descumpra alguma ordem, ou ela tenha uma felicidade por estar cumprindo essa ordem ou essas normas morais, tá bom? Uma outra diferença aqui entre as duas áreas é justamente que aqui as normas jurídicas ela tem uma força coercitiva. Quando nós falamos força coercitiva, significa uma força que coage, que mais ou menos te obriga a fazer aquilo, tá? É claro que o ser humano sempre será livre para decidir cumprir ou não, mas ela tem essa força coercitiva porque o ser humano, se ele porventura descumprir esta norma, ele será penalizado. Por isso ela tem essa força coercitiva. Coercitiva no sentido de obrigar, ou mesmo, de certa forma, impelir. E por isso nós falamos coercitiva. Ela, de certa forma, coage o ser humano a agir
de determinada forma, porque se ele não agir, ele será penalizado. Enquanto nós temos aqui essa força coercitiva nas normas jurídicas, aqui no campo moral, nós não temos isso. Nós precisamos da aceitação pessoal do indivíduo para cumprir ou não. Enquanto aqui, se ele não cumpre, ele será penalizado, aqui, se ele não cumprir, ele não será penalizado. Claro, porque não há uma lei que dê uma penalidade para ele caso ele descumpra esse código moral. Uma outra característica aí que difere um campo do outro é justamente a questão de que as normas jurídicas elas são restritas às questões específicas nascidas da interferência de condutas sociais. O que isso quer dizer? Significa que as questões que são levantadas dentro do código das leis, elas surgiram ao longo do tempo a partir do momento que houve certos atritos na história. Houve certos momentos aí de conflito entre os seres humanos e a própria sociedade. Então, para a gente poder contornar esses conflitos, a gente vai estabelecendo legislações específicas para penalizar aqueles que perturbam, então, a ordem social. Então, uma vez que vão surgir esses conflitos na história, então nós vamos aí fazendo legislações para poder condicionar o ser humano a agir de determinada maneira. Então, elas estão ligadas às questões específicas que surgiram na história. Enquanto que aqui, dentro do campo moral, nós temos então a pretensão que as normas morais atinjam a vários aspectos da vida humana. Então, a abrangência aqui das normas morais é por completo, né? É tanto para o campo do relacionamento dele com o cônjuge dele, é o relacionamento que ele tem com a mãe, é o relacionamento que ele tem no trabalho, é o relacionamento que ele tem dentro da sociedade, né? É o relacionamento que ele tem consigo mesmo. Então, ou seja, ele vai abranger vários aspectos da vida humana. As normas morais, elas têm essa finalidade de querer englobar todos os aspectos da vida do ser humano, tá bom? Bem, hoje nós falamos um pouco sobre a ética, a moral e também a sua ligação com o direito ou as normas jurídicas. É muito importante a gente dizer que cada sociedade possui o seu código moral, cada sociedade possui as suas normas jurídicas, tá certo? Então, cabe à ética, então, investigar não as normas jurídicas, mas investigar justamente a moral, tá certo? A moral que está presente em cada uma dessas diferentes sociedades ao longo da história. Eu espero ter ajudado você na compreensão inicial sobre essa temática da ética. E é claro que se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu quero pedir que você deixe seu joinha aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, se inscreva no canal e a gente se vê numa próxima aula.